E aí, campeão, e aí, campeã, a gente está aqui mais uma vez para a gente falar hoje sobre algo que é polêmico, mas é necessário. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Polêmico, mas necessário. Hoje nós vamos falar sobre política. Toda essa polarização. Como é que a gente deve se portar, se posicionar? De que maneira a gente se posiciona? De que maneira a gente defende os nossos valores, tá? Eu quero que a gente reflita, eu quero que você reflita comigo sobre tudo isso que a gente está passando, como a gente se posiciona, como é que a igreja está se posicionando, como é que você está se posicionando. Vamos refletir um pouquinho aqui, vamos lá? Vamos falar? Então, querido, hoje a gente vive numa polarização, num algo tão grande, algo, sabe, tem dividido pessoas, tem dividido famílias, tem dividido até mesmo igrejas. Isso mesmo. Então, as pessoas hoje estão divididas nas suas opiniões. As pessoas hoje não sabem respeitar mais opinião. As pessoas não conseguem conviver com o diferente. Isso tem causado grandes rachas, irmãos que deixam de se falar, pais e filhos que deixam de se falar, amigos de anos, de décadas que deixam de se falar. Será que isso é bom? Será que você, como um cristão, tem se posicionado assim? A gente sabe, a palavra vai dizer, o mundo jaz no maligno. Tem pessoas que se deixam levar por isso para dizer, não é assim mesmo, tem que acontecer. O cristão não tem que se envolver na política porque o mundo jaz maligno. O anticristo está vindo aí. Será que é assim mesmo que a gente tem que se posicionar? Mas que eu sei que o mundo jaz no maligno, mas essa palavra não dá embasamento. Esse texto não dá embasamento para a omissão da igreja. Esse texto não dá embasamento para a omissão da igreja. A gente sabe que essa agenda que está no mundo, essa agenda globalista, e que uma hora vai estar em voga aí no mundo, mas a igreja, ela sempre será uma igreja militante, uma igreja que combate, uma igreja que está atuante no mundo. Mas de que forma eu me posiciono como parte da igreja, como corpo de Cristo, como cristão? De que forma? Será que eu preciso me posicionar, causando essa segregação, essa divisão? Eu tenho visto muito isso, até mesmo cristãos, pessoas que se dizem cristãs, e que são elas que promovem a sua divisão. Elas querem defender os seus valores, querem defender os seus princípios cristãos, princípios bíblicos, querem defender os seus pontos de vista, mas elas mesmas promovem essa separação. Será que é isso que Deus quer? Tem muita gente que diz, cristão não tem que se envolver com política. Eu vejo esse tipo de frase. Eu tenho saudade, antigamente, quando as pessoas queriam que eu aceitasse a Cristo, hoje querem que eu aceite candidato A, candidato B. Até mesmo as pessoas que defendem candidato L falam sobre isso, sobre candidato B. Pessoas que são do candidato B, eles dizem o seguinte, que os princípios que o candidato L defende são totalmente contrários aos princípios cristãos. Então, como é que a gente se posiciona no meio disso tudo? Eu quero trazer a reflexão com você nesse vídeo, nesse episódio aqui, falando sobre isso. Você é um cristão. Em primeiro lugar, como um cristão, defenda os seus valores que estão na palavra. O mundo tem os seus valores. O mundo tem a sua agenda, o mundo tem a sua forma de pensar, o mundo tem a sua cultura. Os nossos valores, a nossa cultura, estão na palavra. A gente segue isso aqui. Esse é o nosso manual de vivência, esse é o nosso manual, essa é a nossa regra, como dizem, de fé e de prática. Esses valores aqui, a gente vai levar até a nossa morte. E vamos defender esses valores. A gente tem Daniel. Daniel, diante de um manjar do rei Nabucodonosor, o que ele disse? Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Daniel vai dizer que ele decidiu, o texto vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com o manjar e com a bebida do rei. Daniel se manteve firme. Sadraque, Mesaque e Abednego,
Azarias, Misael e Ananias, diante de uma fornalha, diante de quem não se prostrasse diante da estátua mediante a música, quem não dançasse e se prostrasse mediante a música do rei, iria para a fornalha. Jovens que preferiram a fornalha. Anos depois, Daniel, capítulo de número 6, Daniel, foi feita uma conspiração para que Daniel parasse de orar, para pegar Daniel, porque sabia que Daniel orava demais, orava 3 vezes ao dia. Então, eles fazem o rei fazer um edito, fazer uma lei de que não poderia adorar a nenhum outro Deus a não ser o rei daquele reino ali, durante 30 dias, e quem adorasse seria lançado na cova dos leões. Daniel preferiu a cova do que abandonar tudo aquilo que ele aprendeu sobre Deus, do que abandonar os seus valores, do que abandonar os seus princípios, do que abrir mão da sua fé. Então o cristão, ele não abre mão, ele não compactua com valores, com ideias que são contrárias às que estão contidas na palavra de Deus, às leis, aos mandamentos da palavra de Deus. Ah, mas por mais que você goste de candidato B, por mais que você goste de candidato L, se esse candidato ele está inserido em um partido, então, ele inserido em um partido, ele tem que seguir a cartilha desse partido. Ele tem que seguir aquilo que manda esse partido. E ele também tem os seus valores. Mesmo que eu goste, ame, eu votei em toda a minha vida em um candidato. Mas só que esse candidato, eu descobri, eu sei que esse candidato, os valores que ele segue, que ele vai implementar se ele ganhar essa eleição, são valores, são princípios que são contrários à palavra. Eu, como um cristão, não posso compactuar. Eu não posso compactuar com tais valores. Eu não posso me deixar levar. Porque votando em candidato B ou votando em candidato L, é uma forma de eu dizer que eu concordo com o modo de governo, concordo com o pensamento, concordo com as ideias, concordo com as ideologias. Isso quer dizer que eu concordo com tudo aquilo que esse candidato ele traz, ele vai trazer para o seu governo. Muito cuidado. Será que as ideias desse meu candidato batem com tudo que está aqui? Eu preciso falar isso aqui, por mais que esse vídeo caia, por mais que esse conteúdo saia, sabe? Nós não defendemos aborto. Nós não defendemos a legalização das drogas, sabe? E tantas outras coisas que a gente traz como base na palavra. Nós também, a gente não pode esquecer, o homem ele tem que ser fiel à sua mulher, porque não adianta defender algumas pautas, mas esquecer de outras que também estão na palavra, querido. É por isso que eu digo o seguinte, cristão não tem, sabe, não, eu sou direita, eu sou esquerda. Não, cristão é do alto. Existem pautas que mais se aproximam dos valores que estão na palavra. E eu preciso analisá-las, sempre à luz da Bíblia. Ah, mas candidato, cuidado, querido. Não se deixe levar por conversa fiada, por conversinha, porque eles enganam, mascaram. Depois, quando conseguem o que querem, eles se revelam. Então, muito cuidado. Há uma agenda, sabe? Essa agenda 2030, que esses globalistas hoje estão se movimentando no mundo. Essas eleições do Brasil estão mexendo com o mundo. Hoje o Brasil, os olhos do mundo estão sobre o Brasil, não só por causa da Amazônia, mas principalmente por causa da aliança. Sabe? Eles querem o Brasil inserido, o modelo político hoje do Brasil inserido nessa agenda. E a gente sabe quem é que está por detrás dessa agenda. E que se ele já não está aí, porque a gente sabe, quem estuda a palavra, quem estuda escatologia, sabe muito bem esses últimos acontecimentos.
Então, o que é esperado do cristão no meio disso tudo? Alguém que se posicione como um cristão. Alguém que se posicione como alguém que é instruído na palavra, que defenda esses valores. Alguém que defenda essas verdades. Então, alguém como cristão, ele também vota como um cristão vota. Eu não posso votar em alguém buscando... candidato tal vai me favorecer financeiramente. Infelizmente, eu vou rasgar o verbo aqui, vou falar. Eu vi, queridos, de perto, não só se tratando no âmbito de presidente, mas em geral, tem gente, tem pastores que infelizmente, tem cristãos que infelizmente vendem seus valores, se misturam com política, exatamente pensando nos benefícios, pensando em promover o seu nome. Muito cuidado. A gente não pode se envolver na política pensando nisso. Pensando em trazer o favorecimento financeiro. Não. Você está lá para lutar pelos ideais, para fazer de um país melhor, como um cristão faria. Eu acho tão interessante. Daniel, ele foi tão correto. Daniel, ele foi tão... a gente pode dizer que Daniel foi um político. A vida de Daniel, ele mostra cai por terra essa narrativa de que cristão não pode se envolver com política. Porque Daniel era um nobre. Daniel, durante os reinos, ele alcançou lugar de destaque. Porque ele se posicionou, se manteve fiel a Deus, com Nabucodonosor, sabe? Deu para ele um lugar de destaque no reino. Outros reis vieram também, reinos se passaram, Daniel permaneceu mesmo. Tanto é que Daniel 6, o rei queria colocá-lo sobre os principais governantes de todo o reino e fazer dele o principal. Desses príncipes que foram escolhidos, Daniel estava no meio. E o texto vai dizer que porque Daniel era diferente, porque em Daniel havia um outro espírito. Em Daniel havia outro espírito. Tanto é que queria colocá-lo como o principal sobre esses príncipes. Daniel foi alguém correto. Daniel soube se posicionar e ele estava no cativeiro. Daniel estava no cativeiro. Daniel aprendeu quando é mudado o seu nome, Beltesazar. Ele aprende cultura. Ele tem algumas coisas impostas a ele para ele estudar. Ele estuda língua, ele estuda cultura, ele estuda outras coisas. Eu estava lendo que ele aprendeu matemática, algumas outras matérias, mas a cultura, ele aprendeu de tudo, aprendeu a língua, e o mais interessante, que ele estava na Babilônia, mas ele não permitiu com que a Babilônia entrasse no seu coração. Ele estava diante de pessoas pagãs, mas ele não permitiu que o seu coração se tornasse pagão. Ele soube se posicionar. E principalmente soube se posicionar sem atacar o outro. Ele soube se posicionar. Não foi ele que promoveu. Quando as pessoas se levantaram contra ele, não é porque ele estava conspirando contra as outras pessoas para ser o principal, não. Não, as pessoas que se voltaram. A iniciativa foram deles. E no meio disso tudo, a gente tem visto cristãos que não se posicionam como cristãos. Além de não lutarem pelos seus valores, além de não se posicionarem como cristãos, não votarem como cristãos, defendendo candidatos que têm uma visão contrária à palavra. Eu tenho que falar isso aqui, candidatos que se posicionam contrária à palavra, que têm uma visão contrária à palavra, que têm uma ideologia contrária à palavra. Tem cristãos que votam nesses candidatos. Tá errado? Sim. Porque como é que eu vou defender alguém que tem um ideal contrário àquilo que a palavra diz? É isso que ele vai colocar no seu governo. Não adianta. Nós não somos como cristão. Cristão não é a favor de aborto. Cristão não é a favor da ideologia do gênero. A gente respeita
Mas você não vai agredir, você não vai matar, você não vai bater, você vai saber respeitar como um cristão. Agora, aceitar, nós não somos obrigados a aceitar. Nós somos contrários à legalização das drogas. E tantas outras coisas que essas ideologias trazem. Mas, agora, eu preciso saber defender os meus valores. Não é atacando, não é ferindo. A gente tem cristão que diz, porque o outro vota em candidato B, ele não é crente. Será que é isso que a palavra diz? Que a palavra diz sobre salvação? Como é que alguém herda o direito à salvação? É crendo em Cristo. Então, muito cuidado na hora de você defender os seus valores. Não é atacando, não é agredindo, não é ferindo. Vi muitos crentes falando contra o pessoal do Nordeste, que o pessoal do Nordeste votou lá no Nordeste, teve uma votação maciça para o candidato L, dizendo, depois não venham aqui para procurar trabalho. Não é dessa forma, querido, não é. Me desculpa, mas também isso está errado. Eu preciso saber me posicionar. Que o ataque venha de lá, não daqui para lá. Nós nos posicionamos. Tem momento em que você tem que ser firme na defesa dos seus valores, na defesa daquilo que você acredita. Porque é o futuro que está em risco. Hoje, hoje a gente tem um país vizinho aqui, na América do Sul, que há 20 anos atrás colocaram um candidato no poder, colocaram alguém na presidência, vibraram, sabe, foi aquela festa, mas hoje estão comendo lixo. A gente tem os nossos irmãos mudaram de presidente, pautas totalmente contrárias ao que eles estavam vivendo. Hoje vivem a pior crise da história. A pior crise da história. Tenho que me posicionar como um cristão. Cristão não ataca. Cristão não fere. Cristão não agride. Ele se posiciona. Ele é firme. Ele se posiciona, mas sem xingar, sem ferir, sem deixar de falar. Porque se eu deixo de falar com alguém que pensa diferente de mim, é contrário àquilo que diz a palavra. Dentro do contexto de igreja, se eu faço parte do corpo de Cristo, como é que eu quero dividir esse corpo, querido? Eu posso, de uma outra forma, defender os meus valores e tentar fazer com que uma outra pessoa que pensa, que vota diferente de mim, ele venha analisar as atitudes dele, mas sabendo fazer. Então, tem famílias que se dividem, sabe? Parentes que se deixam de falar, que brigam, que se matam. A gente vê no noticiário. Não é esse um posicionamento de um crente. A gente não pode imitar o posicionamento do mundo. A gente não pode seguir aquilo que o mundo segue. A gente não pode seguir a mesma maneira que o mundo se defende. As nossas armas são outras. Enquanto eles promovem divisão, a gente promove a unidade. Enquanto eles promovem a guerra, a gente promove a paz. A Bíblia vai dizer, no que depender de vós, no que depender de você viver em paz, viva em paz. Se para estabelecer a paz, não comenta então sobre o assunto, mas viva em paz. Nós não brigamos para promover pessoas. Não. Nós não nos posicionamos para promover pessoas. O nosso engajamento, ele precisa ser para promover o reino. É a justiça. Faz parte daquilo que o candidato acredita? Amém. Sabe, esses valores que eu acredito, o candidato acredita também? Amém, é nele que eu vou votar. Mas agora, tem pessoas que pensam diferente de mim? Não discuta. Um outro lado aqui também, que eu queria que você refletisse nisso aqui, se a gente se posicionasse no reino, para promover o reino, sabe, para pregar a palavra da mesma forma em que eu vejo crentes defendendo políticos. Queridos, a gente já tinha, a terra inteira já tinha ouvido falar de Jesus. A nossa missão é o ID. A nossa missão é levar a palavra. A nossa missão é fazer discípulo. Isso, eu não estou dizendo que é errado você defender o seu candidato. Você deve se posicionar porque você é cidadão. Você mora em um país.
Você precisa exercer a sua cidadania, os seus direitos, como brasileiros, temos direitos e deveres como cidadãos, estão sobre nós também. Agora, nós também somos cidadãos dos céus. A nossa principal missão é o ide levar a palavra. Então, não envergonhe a Cristo com seu posicionamento. Mostre a Cristo com seu posicionamento. A gente sabe. E Jesus falou, o mundo vai te odiar porque o mundo me odiou. O mundo vai perseguir a vocês da mesma forma que me perseguiu. Não espere nada de diferente. Se você ler João capítulo 14, se você ler João capítulo 15, se você ler João capítulo 16, Jesus vai dizer para os seus discípulos, vocês serão perseguidos. Vocês serão humilhados, vocês serão açoitados. E por muito pelos quais que se voltarem contra vocês, eles estarão pensando que estão fazendo serviço para Deus, mas não estão. Vocês serão mortos. Vão acontecer um monte de coisas com vocês. Jesus ele vai dizer, João 16, 33, no mundo enfrentaríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Essas aflições vão estar presentes por causa do nosso posicionamento. Essas perseguições vão estar presentes por causa do nosso posicionamento. Não espere aplausos porque você defende os princípios bíblicos, porque você defende a sua fé. Não, espere isso mesmo, é o cancelamento, a cultura do cancelamento. Quantas são as pessoas, os comunicadores cristãos que são cancelados por defenderem a sua fé? A mesma coisa vai acontecer com você também. Hoje nós temos países que você não pode cultuar como nós no Brasil nos cultuamos. Você tem países que eles querem controlar o seu posicionamento. Você não pode se manifestar contra o governo, porque você pode ser morto, ser preso. Hoje nós temos, na Nicarágua, a gente está vendo aí padres sendo presos, igrejas sendo fechadas. A gente tem cristãos que estão diante da morte agora, exatamente por causa disso. Por causa dessa ditadura que alguns países enfrentam. Mas mesmo assim são pessoas que se mantêm fiéis. Então, o que eu quero finalizar, eu quero te levar a pensar nisso tudo. Se mantenha como um cristão. Defenda os seus valores. Não se omita. Não fique em cima do muro. Não se omita, defenda os valores. Mas não ataque ninguém, não chique ninguém, não promova divisão. Promova sempre a paz. Deixe que o ataque venha de lá para cá, do mundo para nós. Mas nunca de nós para o mundo. Porque Jesus soube ser firme, sem atacar, sem ferir, através do amor. Amor não é aceitar tudo. Tem gente que pensa que, amor... Não, amor não é aceitar tudo. Muito cuidado. Ame. Defenda os seus valores. Ame. Defenda os seus princípios. Em amor. Se posicione. Não deixe de se posicionar. Não deixe de se manifestar. Hoje, nós prezamos por essa liberdade. Então, é por ela que nós vamos continuar a lutar. Por essa liberdade. Então, se posicione como um cristão. Ainda que seu candidato não seja eleito, mas se posicione como um cristão. Seja um cristão de verdade. Bem, vamos lutar sim contra o império das trevas. Porque a nossa luta, eu termino aqui dizendo, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, sabe? A nossa luta é contra os seres malignos que querem se voltar contra a igreja. Mas as portas do inferno, elas não podem contra a igreja. Bem, essa luta que hoje a gente enfrenta aqui, no final, aleluia, nós já temos o vencedor. E é o nosso Deus, amém? Se posicione como um cristão. Vote como um cristão, amém? Não divide, não xingue, não bata. Seja um cristão, amém? Seja como Daniel, seja como Estevão, seja como os aqueles que foram martirizados, que não negaram ao seu Cristo. Não negue a Jesus. Permaneça fiel até a morte. E você vai herdar a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Graça e paz.